Os sinais perigosos dentro de um relacionamento. Como é que essa pessoa ela vai se relacionar, o que ela vai apresentar dentro de um relacionamento. A gente já falou primeiro que ela evita relacionamentos. De início, ela já evita relacionamentos. É bem comum essa pessoa ela não ter tido muitos relacionamentos, ela dizer que ela não se interessa por muitas pessoas e ela parecer mais isolada. Por outro lado, aquela pessoa que ela hipercompensa muito, ela tende a ter relacionamentos extraconjugais. Essa pessoa ela também ela é atraída por parceiros muito críticos e que porventura também depreciam ela. Ela é atraída por parceiros que abusam fisicamente, emocionalmente e até sexualmente dela. É atraída também por parceiros que não demonstram muito interesse e a pessoa fica sempre querendo conquistar, fica sempre querendo reafirmar aquele amor, mas que na verdade a pessoa não demonstrou muito interesse. Ela fica bastante confortável com pessoas mais frias e distantes que não promovem uma conexão genuína. E muitas daquelas pessoas que hipercompensam, elas só se atraem por pessoas muito bonitas, muito perfeitas, muito maravilhosas e que promovem uma desconexão também afetiva, porque essa pessoa ela é mais um troféu do que propriamente um amor de verdade. Ou para o outro oposto, aquela pessoa que ela só namora pessoas inferiores, ou não inferiores, mas pessoas que ela realmente não se interessa de verdade. Pessoas que é confortável ter o relacionamento, que ela pode até criticar, porque ela pode falar mal, que ela pode julgar, porque aquela pessoa ela não tem medo de perder. Aquela pessoa ela não se interessa de verdade por ela. Ela também pode se interessar por parceiros que não querem efetivamente ter um relacionamento, que já colocam de início, tem uma outra pessoa, não posso me comprometer, que tem esse problema de comprometimento. E muitas vezes esse estilo crítico faz as pessoas que estão num relacionamento criticar as outras pessoas, namorar pessoas também que reforçam essa dinâmica da crítica, da punição, né? Muitas vezes a pessoa, ela tem um relacionamento, ela começa um relacionamento, é legal no início, mas chega um ponto que ela começa a criticar, que ela começa a ser chata, ela começa a julgar, inferiorizar a outra pessoa, e a outra pessoa também vai sentindo aquilo e o relacionamento, né, perde a conexão. Pensa assim comigo, essa pessoa ela tem muita dificuldade de aceitar quem ela acha que ela é cheia de defeitos, ela julga muito o parceiro e ela tem essa dificuldade de se expressar. Ela não fala as coisas, ela tem um falso self, ela mostra uma pessoa que ela não é e ela acredita que na verdade a pessoa não conhece ela de verdade. Ela não sabe quem eu sou e se ela conhecer, ela vai me largar. Então eu fico fazendo ali aquele personagem e com muito medo de um dia ela descobrir quem eu sou de verdade. Essa pessoa ela também pode sabotar o seu relacionamento sendo muito ciumenta, sendo muito possessiva. Ela se compara também, ela fica se comparando com as outras pessoas, ela fica se inferiorizando, se depreciando, ela tem esse movimento assim de procurar defeitos nela e às vezes expressar demais. Então, de certa forma, ela fica vivendo uma inveja, um ciúmes, ela fica vivendo vários sentimentos ruins internamente que, obviamente, refletem no externo. As pessoas sentem isso, por mais que ela tenha aquela máscara perfeita e etc., as pessoas sentem aquela inveja, sabe? Aquela pessoa que ela se entregou pro esquema, que ela a gente diz capitulador complacente, ela é complacente, ela muito provavelmente vai se interessar por pessoas que criticam bastante ela, que punem, que julga, que maltrata, que abusa. E é comum a pessoa que está na outra polaridade ser muito sensível à crítica, ser muito sensível a julgamentos, ficar hostil, ficar na defensiva, brigar. E pensando nessa parte da sensibilidade, essa pessoa ela fica muito mal se ela tem alguma falha no seu trabalho ou se ela é rejeitada numa relação, aquilo é muito intensamente aterrorizador para ela. Porque também ela carrega aquela ferida do impostor. Então, quando alguma coisa acontece com ela que faz ela ter que enxergar esses sentimentos ali, quando ela tá hipercompensando, fazendo um monte de coisa para nunca encontrar aquela crença, quando isso acontece e ela tem que dar de cara, é complicado. Ela não consegue lidar com aquilo. Então, ela fica hostil, fica na defensiva, ela se acha um impostor, ela evita muito essas situações. E pensando assim, mesmo que essa pessoa ela se relacione com alguém carinhoso, com alguém afetivo, existem muitas formas da gente reforçar o esquema. Porque o lado crítico daquela pessoa não deixa ela se entregar, não deixa ela ter uma relação leve. Porque se a outra pessoa ela é carinhosa, passiva, a outra ela critica, julga, ela começa a fazer esse funcionamento lá da infância dentro do relacionamento dela. E a pessoa que é passiva vai sofrendo, obviamente, mas vai deixando isso acontecer. Essas críticas,
É engraçado porque tu tem aquela pessoa que tem muitos êxitos, que é bonita, que ela se esforça, que ela, enfim, que ela tem aquela imagem de perfeição, mas ela carrega uma insatisfação tão grande dessas críticas mentais que ela fica, que passa para os outros. Aí ela vai se relacionar com alguém, ela fica julgando, fica inventando desculpas, fica procurando defeitos, às vezes defeitos assim, não gostei do pé da pessoa, não gostei, sei lá, de alguma imperfeição, que o dente, assim, alguma coisa, né, ela pega uma coisinha ali e sabota aquele relacionamento, que se torna crítica naquele relacionamento. E pensando internamente, né, o que gera psicologicamente nela, ela é uma pessoa que vive insatisfeita, nunca tá bom, ela nunca tá feliz, ela nunca tá pleno, nem sentindo aquela gratidão de um bom relacionamento. E é interessante que essa pessoa, quando ela tem esse estereótipo de perfeição, ela muitas vezes fala que ela conquista a outra e depois perde a graça. E perde a graça quando? Vamos falar bem na prática, gente. Quando alguém tem uma relação, luta pelaquela relação, o início, que é mais, né, de conquistas e tal, e a pessoa começa a gostar da outra e a outra larga. Não, agora eu não quero mais. Por que ela começou a fazer isso? Porque a outra começou a se importar, começou a gostar. E quando a outra começa a gostar, perde o interesse, porque ficou um ambiente que eu não tô acostumado. Eu gosto quando a pessoa não gosta de mim, mas quando ela gosta, eu vou embora. Não sou acostumada. E aí ela fica dizendo o quê? Não, eu enjoo fácil das pessoas. Eu, né, não consigo me apegar, não gosto de verdade de ninguém, eu nunca gostei de alguém, eu acho que nunca gostei de alguém. É essas coisas que a gente tem que ouvir, gente. É essas coisas. Então bora lá pra mudar esse esquema. Primeiro, tu já viu que ele é bem dolorido. E que muitas pessoas tiveram vivências horríveis na sua infância. Tiveram pais que fizeram coisas ruins. E eu sei que a gente às vezes não quer culpar, não quer julgar, a gente é muito grato aos nossos pais. Mas aconteceu, existiu uma ferida ali e existiu esses xingamentos, existiu essa falta de acolhimento, essa inabilidade emocional para lidar com as emoções de uma criança, existiu a repressão, a falta de olhar para ver os pontos positivos daquela criança, reforçar as coisas boas dela, faltou. Então, nesse momento, seria importante que tu olhasse para essa criança que tu foi. Essa criança que tu sabe que tinha um potencial gigante e que vivia com vergonha, que vivia hipervigilante, achando que tudo que ela fosse fazer as pessoas não iam gostar, que iam recriminar. Essa criança que muito provavelmente ficava mais isolada, que tinha dificuldade de se comunicar, que tinha dificuldade de dizer eu quero aquilo, ou eu não quero comer isso. Não, comia para não incomodar, fazia as coisas para não incomodar, para não gerar nenhuma repercussão negativa. É até pesado falar disso porque é bem dolorido, eu acredito, né? Então esse esquema, ele carrega essa imagem dessa criança que eu acredito que tu consegue se identificar. Identifica não só essa imagem, mas esse sentimento de vergonha que te acompanhou. Eu não posso fazer nada errado. Até me lembrei de uma paciente que disse que ela não podia deixar um copo cair, que era uma repercussão gigantesca, né? Que era muito punida por isso. Então essa vergonha, essa hipervigilância, se conecta com esses sentimentos da tua infância que tu carrega tanto tempo que talvez nesse momento já não faz mais sentido, que tu não quer mais carregar. E quando a gente fala dessa vergonha, pensa quem fez você viver essa vergonha. O que ele falava, o que ela falava, quem te criticava, quem fazia tu sentir na maior parte do tempo essa vergonha. Foi um pai, foi um irmão, foi uma mãe, foi uma irmã, foi um primo, foi alguém do teu colégio, foi alguém... Quem foi? Quem fez tu te sentir dessa forma? Tenta lembrar o máximo de detalhes possíveis. Muitas vezes a gente diz que a gente não lembra de nada da nossa infância, mas com certeza tem momentos ali que tu consegue te conectar com isso. E se tu lembrar de alguma coisa, lembra e tenta lembrar dos detalhes, o máximo possível. Quando tu lembrar dessa imagem, está num lugar calmo e essa memória começou a surgir, percebe o esquema ali de defectividade e vergonha, esse sentimento de vergonha que te acompanhava.
e faz uma conexão com hoje. Como é que tu ativa ele hoje? Que situações ativam esse mesmo sentimento? É importante que é importante que tu sinta essa criança que só queria ser amada. Mas aí quando ela fazia alguma coisa diferente, ela era rechaçada, ela era punida, ela era exposta. Eu vou contar uma coisa minha, uma situação que o meu avô faleceu e a gente não visitava muito o meu avô, mas a gente visitava. E era o único avô assim que eu realmente visitava. E aí ele veio a falecer e eu fui no velório e quando eu comecei, eu era bem criança, sei lá, eu tinha uns 10 anos. E aí quando eu fui chorar, a minha mãe falou, mas tu nem visitava ele, por que tu tá chorando? Eu me senti tão envergonhada daquilo que eu tava sentindo, que isso foi dolorido, sabe? Eu não conseguia expressar, não conseguia ser quem eu era sabe, era xingada ao mesmo tempo. Esses momentos que a gente viveu, e pode ter tido vários, faz a gente desenvolver um aprendizado que não é pra gente se expor, que é feio, que tu vai ser rechaçado. Eu tenho inúmeras memórias, eu até me emociono, porque eu tenho inúmeras memórias que poderia compartilhar aqui, mas acho que não cabe. Mas é interessante que tu te conecte com as tuas histórias, aonde, né, tu quis te expor e foi, né, humilhado, ou de certa forma não te acolheram, ou até, até disseram que tu tinha alguma intenção com aquilo, não sei. Mas é importante tu se conectar com essa vivência e ver o quanto aparece na vida atual. E às vezes só tu vai saber como, nem as pessoas não vão saber, mas tu vai saber alguma insegurança que tu tem, algum momento ali que tu não quer expor alguma coisa da tua vida, porque tu acha que as pessoas vão usar contra ti, porque vai perder a imagem que elas têm de ti. Então pode te conectar com isso. A parte 2 é a gente perceber como que a gente lida com isso. Tu acha que tu é muito crítico? Tu acha que tu hipercompensa, faz muita coisa para não descobrirem os teus defeitos? Tu acha que tu ativou um protetor desligado, que tu às vezes se perde em algumas coisas? Eu vejo muita TV, eu vejo, sei lá, uso alguma coisa, bebo, me distraio, não sei. Como é que tu acha que tu se defende desse esquema hoje em dia? E se tu é do pessoal que tem um protetor desligado, que evita, é importante que a gente pare com essas atividades para a gente conseguir se conectar com essa defectividade. Porque muitas pessoas vão dizer que elas nem sabem que elas têm porque elas não se conectam com isso. Elas estão sempre se distraindo, elas não percebem o que elas fazem quando elas se sentem incapazes ou quando elas se sentem seguras, porque elas estão sempre se distraindo. Então é importante que a gente corte esses comportamentos e tenha um momento para refletir o que está acontecendo comigo, estou com medo do quê, o que eu estou fazendo, quais os sentimentos que eu penso, o que eu penso a meu respeito, anota, vai te conhecer. Vai entrar dentro do teu esquema, pelo amor de Deus. E a gente pode pensar numa pessoa que ela hipercompensa com sucesso e status. E se ela não tivesse isso, o que ia acontecer com ela? O que ela ia achar que ia acontecer? Será que ela acha que as pessoas não iam gostar mais dela? E a gente pode perceber também essa pessoa quando ela fala muito disso, quando ela fala muito das suas qualidades, quando ela fala muito, sabe? Ela tá sempre falando de como ela é boa, de que ela conseguiu, e até as outras pessoas percebem isso. E se eu tirasse tudo isso? E se eu não falasse? O que ia acontecer comigo? Qual o medo que ia aparecer? Eu acho que as pessoas não iam gostar mais de mim? Então é importante que a gente faça esses movimentos para se encontrar com as nossas crenças verdadeiras. Nosso outro passo é para te começar a monitorar esses sentimentos de defectividade e vergonha quando eles aparecem. Aparece quando eu tô sozinha um sábado de noite, quando eu não tenho companhia. Ou quando eu tô conversando com alguém, uma pessoa do meu círculo, e essa pessoa começa a contar que a vida dela tá ótima e eu começo a ficar insegura perante a minha vida, o meu caminhada, a minha jornada. Ou quando eu falo com alguém, essa pessoa começa a me perguntar sobre meu futuro, sobre minha faculdade, sobre meu trabalho, e eu começo a ficar nervosa com isso. Então a gente tem que começar a monitorar essas situações. E aí é bem importante que tu comece a perceber como ele se manifesta. Eu fico ansiosa, eu fico insegura, eu fico com vontade de sair, eu fico querendo desligar o telefone, eu fico falando coisas que eu tô fazendo com a minha amiga ali que tá me contando algo da vida dela, eu fico contando coisas da minha vida para tentar compensar aquele sentimento. O que eu faço? Quais são os meus comportamentos? Quais as minhas defensivas? O que eu expresso para lidar com o meu esquema de defectividade e vergonha?
Outro passo é a gente fazer uma lista das pessoas que mais te atraíram na vida e explicar o porquê que elas te atraíram, como é que elas eram, como é que era o temperamento delas. Tu era mais atraído por aquela pessoa que era um troféu? Tu era mais atraído por aquela pessoa que era muito crítica e tu tinha que estar sempre se provando? Por uma pessoa que te julgava muito? Ou também tu queria conquistar aquela pessoa e depois, depois de conquistada, tu já perdeu o interesse? Como é que era a tua forma de se relacionar e teus interesses? E agora o nosso outro passo é a gente listar os teus defeitos e as tuas qualidades de quando tu era criança. Isso é bem importante. Como é que tu te via quando tu era criança? Porque o nosso outro passo é para listar os teus defeitos e qualidades na tua vida atual, na tua vida adulta. E tu pode ter dificuldade de pensar nos teus defeitos quando tu era criança, nos teus defeitos agora. Tu pode ter essa dificuldade e tu pode ver o contraste. Muitas vezes tu vê que os teus defeitos de quando tu era criança tu nem possui mais, ou que tu tem dificuldade de achar esses defeitos de quando tu era criança. Mas é importante que tu perceba as tuas qualidades de hoje em dia, as tuas qualidades de quando tu era criança. As pessoas diziam que tu era divertida, e às vezes as pessoas ficam muito presas a qualidades. Eu tinha boas notas, eu era inteligente, e tudo bem, realmente, isso era uma qualidade. Mas tu era divertido, as pessoas gostavam de estar contigo, os teus amigos falavam o que de ti, os teus amigos te procuravam, como é que eram como é que eram essas relações afetivas que tu cultivava e por que eles estavam contigo, por que eles eram teu amigo. Porque é importante que a gente não coloque as qualidades desse falso self, que a gente coloque as qualidades de quem tu era de verdade ou de quem tu acha que tu é realmente, sem essas máscaras, sem esses adornos que tu colocou para ser aceito. E daí a gente vai avaliar o grau desses defeitos. Vamos ver esses defeitos, se eles realmente são tão significativos. Vamos ver se esses defeitos, eles realmente não têm jeito. Ou se eles têm jeito, vamos construir um plano de ação. Por exemplo, eu tinha dificuldade de fazer apresentações, então eu fiz um curso de oratória para conseguir expor as minhas ideias e passar por essa dificuldade. Provavelmente o problema, o teu defeito, também tem uma solução. Uma solução que às vezes envolve um aprendizado ou às vezes nem era um defeito. Por exemplo, tu não vai deixar de ser amigo de alguém porque ele é desorganizado ou porque ele é estabanado, sei lá. Tu não vai deixar de ser amigo dessa pessoa ou tu não vai deixar de gostar dessa pessoa. Então, provavelmente, tu já não tenha mais esses defeitos, ou se tu tem esses defeitos, avaliando a gravidade deles, tu vai ver que eles não são tão importantes ou não são tão horríveis assim. E a nossa última parte é a gente fazer esse plano para melhorar as coisas que tu acha que precisa. Porque a gente não tá aqui para ficar parado. A gente tá aqui para se movimentar. Se tu acha que tá faltando alguma coisa e que tem possibilidade de tu melhorar isso, por que não se desafiar e realmente viver essa nova habilidade, realmente ir atrás desse novo recurso, ir atrás, por exemplo, de desenvolver até uma capacidade psicológica, uma virtude? Eu sou uma pessoa que não tem persistência, então eu tenho que fazer coisas que desenvolvam a minha persistência. A longo prazo, eu com certeza vou desenvolver se eu fizer um pouquinho a cada dia. Ou se eu tenho alguma dificuldade, por exemplo, no trabalho. Tem uma coisa que eu não sei que me deixa inseguro. Então, eu vou fazer um curso sobre isso, eu vou aprender mais sobre isso, que vai me deixar mais seguro, vai me deixar mais confiante e eu vou aprender sim. Então, depois de tu terminar esse processo, muito provavelmente tu vai se sentir mais aliviado, tu vai se sentir mais centrado e a gente vai começar a encarar a vida de forma diferente, a pensar sobre nós mesmos de forma diferente. Esses comportamentos que tu carrega, essa forma de ver o mundo que tu carrega há muito tempo, faz com que a tua vida fique em torno das mesmas situações, os mesmos relacionamentos. Então é muito importante que a gente comece a fazer essa avaliação, que a gente comece a fazer a mudança de comportamento e a mudança de si mesmo. Se todas as vezes que tu percebe que ativa o teu esquema de defectividade e vergonha, a gente vai precisar assim encarar ele, mostrar para você mesmo que aquilo é o teu esquema e construir um recurso adicional, construir uma nova forma de lidar com aquilo. Por exemplo, em algum momento uma pessoa pode vir e falar dos seus êxitos, falar que, sei lá, passou num concurso, etc. E tu se sentir com o teu esquema ativado de defectividade. Internamente tu vai sentir, meu Deus, tô ansiosa, tô com vontade de
de fazer curso, tô com vontade de falar das coisas que estão acontecendo de bom na minha vida, ou tô me sentindo um lixo por dentro, mas a gente vai conversar com esse esquema. Ó, meu esquema, fazendo eu pensar tudo isso, fazendo eu me comparar, fazendo eu buscar essa comparação de vidas e totalmente inadequada, porque cada pessoa é cada pessoa. Eu não vou acreditar nisso. Eu não quero acreditar nisso. Eu vou acreditar no meu potencial, na minha jornada, no meu percurso. Eu vou ficar feliz por essa pessoa. Eu não vou fazer o mesmo. Eu não vou criar sentimento de inveja, nem de ciúmes, nem de nada. Eu vou seguir o meu caminho, eu vou pegar meus pontos positivos e eu vou construir a minha jornada. É isso que a gente vai fazendo aos poucos. E, obviamente, gente, um esquema, quando ele é ativado, ele vai fazer tu voltar em sentimentos e crenças do passado. Mas, toda vez que a gente vive isso, é um novo aprendizado. Quando a gente consegue dialogar com o nosso esquema, construir um comportamento diferente, a gente está criando um novo recurso emocional. Então, um beijo, até o nosso próximo esquema.